Eu quero, primeiramente, agradecer ao Conselho Espírita dos Estados Unidos, na pessoa da Jussara e do João, né, que estão me acolhendo na casa deles, fizeram um convite e não preciso nem dizer que eu me sinto assim muito feliz toda vez que eu venho aqui, né? Gosto muito, é uma alegria muito grande e venho, na verdade, como um trabalhador espírita, como todos aqui, mergulhado no ideal de, primeiro, de aprender com a doutrina espírita, me esclarecer, me consolar com a doutrina espírita, né? Não fosse a doutrina espírita, o espiritismo, não seria capaz de atravessar, de superar as dificuldades que a vida apresenta para todos nós, né? As provações, as expiações. Então, eu considero o espiritismo essa grande fonte de consolo, de inspiração, de sustentação, particularmente da minha vida. E por experimentar isso de uma maneira muito forte, a gente acaba se nutrindo do ideal de divulgar o espiritismo, levando essa luz para outras pessoas, compartilhando isso. Então, a nossa presença aqui hoje é a presença de um trabalhador que vem também compartilhar agruras, esperanças, ideias, mas apenas compartilhar, buscar a inspiração nas fontes, nas raízes do espiritismo e não no personalismo e ideias puramente pessoais, né? Então, esse é o nosso propósito. Para dar um tom assim da conversa, eu gostaria de conduzir isso como uma conversa, porque, afinal de contas, nós temos aqui as bases que sustentam o trabalho espírita. Estamos aqui trabalhadores, né? Eu gostaria de ler uma mensagem do Emmanuel que eu sinto que tem muito a ver com o momento atual, tem muito a ver com Nova York, né? Tem muito a ver. E mostra para a gente a força do Espiritismo. Essa mensagem, ela está por incrível que pareça, no livro Entre Irmãos de Outras Terras. Foi uma visita que o Chico fez aos Estados Unidos da América, na companhia, na época, do Valdo, que nessa época trabalhava com ele, né? E o Emmanuel ditou essa mensagem com um título. O Emmanuel é um artesão ao dar títulos. Então, essa mensagem se chama Supercultura e Calamidades Morais. Isso naquela época que ele veio, né? E a mensagem diz assim: não basta ajuntar valores materiais para a garantia da felicidade. A supercultura consegue atualmente na Terra feitos prodigiosos em todos os reinos da natureza física, desde o controle das forças atômicas às realizações da astronáutica. No entanto, entre os povos mais adiantados do planeta, avançam duas calamidades morais do materialismo. Olha, duas calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhe as forças. 2 pontos. O suicídio e a loucura. Ou, mais propriamente, a angústia e a obsessão. Olha, substituiu a palavra suicídio pela raiz, pela causa, a angústia, que é o que leva ao suicídio, e a obsessão, que é o que leva. Aí aqui usou uma palavra que não se usa mais, né? Hoje a gente não, os transtornos mentais a gente não chama mais de loucura, né?
mas todo mundo entende. Loucura todo mundo entende, né? É que o homem não se aprovisiona de reservas espirituais, olha só, à custa de máquinas. Reservas espirituais para suportar os atritos necessários à evolução e aos conflitos resultantes da luta regenerativa, precisa alimentar-se com recursos da alma e apoiar-se neles. Olha isso aqui. Porque, lendo e comentando, atritos nós vamos viver constantemente na encarnação. E conflitos constantemente. Porque fazem parte da luta regenerativa e fazem parte da nossa evolução. Por mais que a gente não aceite, por mais que a gente não queira, por mais que a gente tente evitar isso a todo custo, isso nos envolve. E gera o quê? Gera angústia e gera obsessão. Então, se o indivíduo, se esse ser humano não está com recursos, com uma provisão de recursos, quer dizer, provisão é recurso que sobra, é o que você ajuntou. Porque no momento dessas crises, você não tem tempo de recolher. Aí você tem que gastar reserva. Porque você não tem nem energia para buscar. E esses recursos, eles não só nos alimentam, como eles nos sustentam, porque senão você tomba. Nesse sentido, vale recordar o sensato comentário de Allan Kardec, no item 14, capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, sob a epígrafe, o suicídio é loucura. Então aqui é o Emmanuel citando Kardec. Isso é fantástico, né? Abre aspas, que agora é Kardec falando. A calma e a resignação, calma e resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Por quê? Dependendo de como você considera a vida terrestre e dependendo de como você enxerga o futuro, você pode enlouquecer. Vamos dar alguns exemplos. O casal se prepara para ter um filho, faz todo um projeto, engravidam, tem o filho, aquela alegria, monta um quarto, fazem um investimento, chega a criança, nasce filho, você fica bobo, né? Filho cresce, você fica mais bobo ainda. E aí ele desencarna. Com 4 anos de idade, 5, 10, 12, 20. E aí? Quer dizer, a depender da sua visão de mundo, como você enxerga a vida terrestre, você enlouquece. Você é tomado de uma angústia tão profunda, que... ou vai para o suicídio, ou para... enlouquece. Isso vale para um relacionamento afetivo, vale para um trabalho que você tem, um padrão de vida, perde um emprego, etc, etc. Descobre uma doença. Então, continua Kardec, aqui ainda é Kardec. Emmanuel está citando o texto de Kardec, então é Kardec que está falando.
Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Porque o problema é tão grave, é tão sério, você perde a coragem. Você não tem mais estímulo. Não é? Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado em outras circunstâncias. Então, aqueles reveses pequenos, o que a gente chama de café pequeno, você passa. Né? Noutras circunstâncias, evidente se torna que essa força o coloca acima dos acontecimentos, lhe preserva dos abalos da razão, os quais, não fora isso, o conturbariam. Interessante. Então, fecha aspas, aqui terminou a fala de Kardec, e aí Emmanuel fecha o texto dele com um apelo. Então, é por causa desse apelo que eu li essa mensagem, para a gente abrir o nosso encontro. E aí eu vou ler esse apelo em tom solene. Então, como se fosse o Emmanuel aqui fazendo o apelo. Espíritas, amigos, atendamos à caridade que suprime a penúria do corpo, mas não menosprezemos o socorro às necessidades da alma. Divulguemos a luz da doutrina espírita, auxiliemos o próximo a discernir e a pensar. Olha isso. Entende? Então, quando a gente diz assim, ao divulgar o Espiritismo, nós auxiliamos o ser humano a discernir e a pensar, nós não estamos falando de uma atividade elitista intelectual. Nós estamos falando de um processo de auxiliar a criatura a discernir e a pensar sobre as circunstâncias da vida. Discernir e a pensar sobre o fim de um casamento, sobre um fim de um relacionamento afetivo, sobre a morte de um filho, de uma filha, sobre a morte de uma mãe, de um pai, sobre a perda de um emprego, sobre um revés econômico que você perde todo o seu dinheiro, toda a sua reserva financeira, sobre um câncer que te aparece, e etc, etc. Não vou ficar aqui citando tragédia, né? Mas todo mundo sabe o que nós estamos falando. A discernir e a pensar sobre isso. Por quê? Sem essa luz do Espiritismo, sem essa luz que ilumina a razão humana, mostrando ao ser humano que o espírito é imortal, que há uma lei divina presidindo os nossos destinos, que a ninguém nos ligamos de improviso. Todas as nossas relações são consequências de encontros anteriores, que há um propósito, há uma seta do destino, há um propósito, que é o aperfeiçoamento moral, que há quedas, há imprevistos, a encarnação é um processo dinâmico, porque você faz acordos com certas criaturas e na hora que o jogo começa aqui, alguém pode desistir. E aí? Então, encarnação é um processo dinâmico, você tem que se reconfigurar.
Então, essa luz, é esse discernimento, esse é o propósito. Para quê? Para que a gente dê condições ao ser humano, em qualquer latitude e em qualquer longitude do planeta, aí eu não posso entrar aqui no que eu vou falar no seminário, senão vai perder a graça, né? Mas a verdade é o seguinte, gente, dor não tem nacionalidade. Dor não tem nacionalidade. Então, ao dar à criatura humana a condição de encarar esses acontecimentos de uma nova perspectiva, o Espiritismo bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, traz uma serenidade. E quando eu digo serenidade, não é indiferença, porque dói do mesmo jeito. Às vezes dói até mais, você fica mais sensível, né? Dói mais. Dói mais. Dói mais. Isso, eu considero esse tipo de fala de Kardec e do Espírito Emmanuel como uma bússola. Então, se a gente perguntasse assim, mas vem cá, vocês estão trabalhando aí com o Espiritismo para quê? Sexta-feira, dia 13, Nova York, podia estar em outro lugar, fazendo uma outra coisa, né? Estamos aqui, encontro de trabalhadores, o que é isso, né? Por quê? Então, isso aqui fala de propósitos, de reasons why. O americano gosta disso, né? Reasons why. Por quê? Qual o porquê? E que é importante a gente sempre voltar para as raízes, para a fonte. Porque à medida em que a gente sai para o trabalho, se não houver vigilância, nós perdemos o contato com as fontes, com as razões primeiras, com as razões fundamentais. E você se envolve de um modo tão intenso com instrumento que daqui a pouco você está confundindo instrumento com finalidade. Então, vou dar um exemplo. A palestra espírita é um instrumento, ela não é um fim. Então, eu não posso fundamentar a minha vivência espírita em palestra, em fazer palestra. Porque a palestra é um instrumento, é um garfo, uma faca, uma colher. Ela serve a um propósito. Se o propósito é fazer palestra, eu perdi o senso. Eu perdi a base. Aplicar um passe é instrumento. Se eu fundamento a minha vivência espírita em dar passe, entende? Quer dizer, nenhum de nós aqui vai dizer em consciência perfeita que não se deve fazer palestra, que não se deve aplicar passe. Não é isso. Quer dizer, não é isso. Nós vamos continuar fazendo palestra, vamos continuar aplicando passe, vamos continuar participando da reunião mediúnica, vamos continuar fazendo os eventos, mas entendendo que isso tudo é material didático. Isso não é o propósito. E aí, então, todos nós precisamos, todos nós, sobretudo à medida que o tempo passa, nos perguntar qual é o meu propósito. Por quê?
Por quê? Por quê? E aqui eu me recordo de um conto de Humberto de Campos, eu, se não me engano, está no Contos e Apólogos, se eu não estiver enganado, que eu lembrei aqui agora. E ele conta uma história muito engraçada, né? É um conto fantástico, né? Óbvio, quase que uma parábola. Ele diz que um crente vai recebendo instrumentos. Ele faz orações a Deus e aí ele recebe uma bota impermeável à água. Ele acha aquilo estranho, guarda a bota. Daí a pouco ele recebe uma capa de chuva. Ele guarda aquela capa de chuva. Daí um tempo ele recebe uma luva. Começa a entender, né? Não desconfia. E aí então vem a tempestade. E quando vem a tempestade, aí ele entende por que veio a bota, por que veio a capa, por que veio a luva. Era para passar pela tempestade. Bom, mas e aí encerra o conto de Humberto de Campos. O que ele está dizendo, né? Então, você tem aí... Você vai frequentando reunião, vai assistindo palestra, daqui a pouco acontece uma coisa na sua vida, você fala, mas não é possível. Eu achei que eu era trabalhador, eu estava imune. Tinha uma imunidade espírita, né? Esse sofrimento não pode vir para quem entra. Não é possível. Entende? Achei que eu tinha uma imunidade, gente, não é possível. Esse tipo de sofrimento não pode vir para quem trabalha no espiritismo, não. Mas vem. Só que antes veio todo um conjunto de instrumentos para você passar por aquilo com dignidade. Com dignidade, com serenidade. Não sem dor, não sem pesar, né? Porque nós somos criaturas, mas com dignidade. Então essa é a nossa jornada individual. O primeiro propósito deve ser esse. Nós não devemos participar desse banquete espiritual que é o espiritismo no mundo sem comermos dele. Então, os primeiros a se alimentarem temos que ser nós, os trabalhadores. Nós, os trabalhadores. O que eu estou comendo? O que eu estou alimentando? Depois eu pensar, então agora eu preciso servir também o alimento para os outros. Eu acho isso fundamental. Nós podemos entrar num processo, é natural, a gente entra, viu? A gente entra. Tem umas fases que você fica nesse, que é da superficialidade, né? Você só dá alimento, mas não se alimenta. Não se alimenta. Então, é algo também que nós precisamos pensar. Nós precisamos pensar. Por quê? Parte do trabalho espírita sou eu. Quando eu pensei, o dia que eu pensei isso, eu acho que eu tirei 3 toneladas das costas. Eu falei assim, dentro do trabalho que eu sou capaz de realizar, qual é o principal trabalho? Né? E aí eu percebi, é como se os espíritos estivessem olhando e assim, olha, se ele fizer todo esse trabalho que ele está fazendo, e ele melhorar um pouco, já valeu. Não precisa atingir ninguém. Se ele melhorar, é menos um trabalho para a gente. Ou seja, você é parte do trabalho. Parte do trabalho é você.
parte do trabalho é você. Quando a gente se... Isso significa que parte do tempo do seu trabalho tem que ser em você. Em você. E uma parte fora de você. Então, precisamos alocar recursos, tempo, leitura, estudo, prática em mim. Investir em mim, no meu aprimoramento, no meu consolo, no meu fortalecimento. Isso, ainda conversava com a Ju ontem, né? E ela lembrou uma frase que leu do Francisco de Assis, que ele dizia assim: pregai o Evangelho. Se for necessário, use palavras. Essa é ótima, né? Não. Que nós poderíamos atualizar assim: divulgue o Espiritismo. Se for necessário, use a palavra. Só se for necessário. Bom, Emmanuel disse isso também, né? Deve ter copiado lá do Francisco e adaptou, mas ele fala uma bonita, está no Palavras de Vida Eterna, capítulo 144. A mensagem se chama Exemplificar. Né? E com certeza ele se inspirou aí no Francisco de Assis, porque ele cita o capítulo 7, versículo 22 de Lucas, que diz assim: respondendo então, disse-lhes Jesus: ide e anunciai. Ide e anunciai. É a divulgação. E a mensagem se chama exemplificar. E aí ele termina a mensagem dizendo assim, que ele pegou um viés, né, do desperdício, esse é o viés da mensagem. E aí ele diz assim: onde o desperdício apareça por flagelo da ignorância, iniciemos a construção da verdade pelo exemplo da sobriedade. Na certeza de que, aí aqui que vem a frase, em toda tarefa de educação, exemplificar é explicar. Achei ótimo, né? Em toda tarefa, essa é a frase, né? Dá quase para-choque de caminhão, né? Em toda tarefa de educação, exemplificar é explicar. Qual a melhor maneira de explicar a não ser fazer? Quer dizer, eu posso gastar aqui 3 horas explicando da maneira mais prolixa e enfadonha como se faz uma massa de macarrão. Ou posso, em 15 minutos, eu não, né? Um chefe italiano, em 15 minutos, fazer a massa. Então, eita! Em 15 minutos, fazer a massa. Isso significa que ele explica melhor ao fazer. Em toda tarefa de educação, exemplificar é explicar. Daí, olha só, isso traz um paradigma para a gente. Não perca muito tempo batendo boca. Eu conversava com o Divaldo e ele me disse uma coisa assim, muito interessante, né? Eu fiquei bastante tocado com isso. Porque ele, muitos anos atrás, recebia muita agressão e agressão gratuita, né? A pessoa começa a te ofender, te atacar de uma maneira gratuita. E aí ele falou assim, eu vou responder, eu vou chutar a canela.
E aí a Joana disse para ele assim, não responda a nenhum ataque. Ele falou, não, mas que isso? A senhora não está entendendo. Estão atingindo a minha moral aqui. Não responda a nenhum ataque. Porque se a sua vida não é capaz de convencê-los, não serão as suas palavras. Você está fazendo o trabalho do jeito que você pode. Você está se esforçando. A criatura está vendo o seu esforço. Está vendo a sua movimentação. Ela está observando a dificuldade e tudo. E ela não amolece o coração? Serão as suas palavras? Não, não serão. Não serão. Se a criatura não é capaz de compadecer-se com a sua vida, se ela não é capaz de sentir compaixão por você pela sua vida, se ela não é capaz de sentir um mínimo de simpatia pela sua vida, pelo testemunho que você está dando na sua vida, vão ser as suas palavras. Então não perca tempo. Esse é um ponto sensacional. Quer dizer, que nos leva a uma seguinte conclusão. O modo mais eficaz de divulgar o Espiritismo é vivê-lo. Agora, quando necessário, use a boca. Use palavras. Se for necessário. Né? Se a situação pedir. Se não, fique em silêncio. O exemplo, seu modo de vida, seu testemunho, será uma divulgação muito forte do Espiritismo. E essa aí já é uma tarefa mais aí já tem uma seleção natural. Porque falar da doutrina espírita é fácil. Pode falar no mundo inteiro, isso é fácil. Exemplificar é um pouco mais desafiador. É um pouco mais desafiador. Outro ponto. E quando eu digo divulgação, não estou falando só de palestra. Porque abrir a casa espírita, manter a sua atividade, qualquer contribuição que a gente dê para que um grupo espírita sério e íntegro se mantenha, é um trabalho de divulgação, né? É um trabalho de levar essa luz para os corações. Nesse sentido, o Espiritismo ele tem algo que eu chamo de o paradoxo espírita. O paradoxo espírita. O que seria o paradoxo espírita? O Espiritismo não proíbe nada, mas ele espera tudo. Não proíbe nada, nem te exige nada, mas ele aguarda tudo de você. Ele espera o melhor que você pode dar. Por quê? Porque o paradoxo do Espiritismo é o paradoxo do amor. O amor nada exige. Por isso que ele dá tudo. A nossa relação com o trabalho espírita deveria ser de amor.
como o óbolo da viúva. Eu reconheço que a minha ação isolada é quase um nada na imensa e gigantesca tarefa de propagação do Espiritismo no planeta. Eu reconheço que a minha ação é uma gota d'água no oceano, mas é tudo que eu tenho. Eu dou tudo que eu tenho. Como a viúva, né? Quer dizer, essa tem que ser a lógica. Tudo que eu tenho, eu dou porque dou com amor. Eu faço por amor. Se eu faço por amor, a minha relação com o movimento espírita, a minha relação com os espíritas, a minha relação com o trabalho é uma relação de cuidado. Cuidado. E cuidado implica responsabilidade. Em qual sentido? Eu sou responsável na minha esfera de atividade por aquele que vem em busca do Espiritismo. Portanto, eu tenho um dever moral de consolar e de esclarecer. De consolar e de esclarecer. Isso exige de nós um processo contínuo de autoconfrontação. De autoconfrontação. Contínuo. Contínuo. Vou dar alguns exemplos práticos. Então você começa a fazer a tarefa de exposição, aí começa a vir crítica, né? Aí você fala, não faço mais palestra. Não faço. Não faço porque, olha, você faz o trabalho, você faz a palestra, a pessoa vem criticando, vem te ofendendo, vem te agredindo. Não, mas você está nisso por você? Você faz palestra para ser acolhido? Você faz palestra para suprir alguma carência afetiva? Você tem necessidade de aprovação dos outros? Você faz palestra para ser uma pessoa frustrada, você tem necessidade de aparecer? Então, perguntas a gente tem que estar se fazendo. Para que eu vou fazer a palestra? Que eu quero aparecer? Ou porque eu estou comprometido com o consolo e com o esclarecimento de quem vai assistir a palestra? Vejam como é diferente. Então eu me recordo de um grande espírita, e a gente fala grande espírita, né? Aí todo mundo fala, não, um grande espírita, ele está no YouTube? Ele tem blog? Quantos livros ele tem escrito? Pois é, esse não tem blog, não tem livro, nunca apareceu, não tem livro escrito nenhum, é um ninguém de Belo Horizonte, ninguém aqui conhece, talvez. Mas no desencarne desse homem, o Chico estava presente e quem estava ao lado ouviu o Chico comentar que era um banquete espiritual. Esse homem se chama Loreto Flores. Por coincidência, o primeiro grupo espírita que eu comecei a frequentar se chamava Loreto Flores, né? Por isso que eu sei dessa história. Né? O nome da casa era em homenagem a ele, né? Então, ele uma vez estava fazendo campanha do quilo, né? Que era, saía de porta em porta com um saquinho na mão, pedindo 1 quilo de alimento não perecível para dar para os pobres. Era um bairro bastante assim, católico, né? Bem radical. Ele bateu na porta, na hora que ele abriu, que a dona viu, cuspiu no rosto dele. Ele pegou o lenço, enxugou
e falou assim, isso é para mim, para os pobres, a senhora tem alguma coisa? Quer dizer, isso é ter compreensão verdadeira do seu real papel na tarefa que você assumiu. Quer dizer, isso é para mim. E para os pobres, o que você tem? Bom, nós não podemos dizer que atualmente estejam cheios de espíritas assim, né? Quer dizer, infelizmente, o movimento espírita, em alguns aspectos, se transformou numa passarela que nem Gisele Bündchen tem estômago para frequentar. E o mais delicado dessa situação é que qualquer um de nós está correndo esse risco, eu principalmente. Porque isso é um Zika vírus. Quando você menos percebe, você já foi infectado. Pelo vírus da passarela espírita. E é uma coisa, é um negócio assim, que você precisa estar num processo de reflexão diário. Diário. Porque as mídias sociais são tão poderosas, eu assim, confesso, eu tenho dificuldade de compreender um pouco até isso. É algo que é difícil, né? É difícil. Se você não toma cuidado, daqui a pouco você só está na tarefa por motivos pessoais, por razões pessoais, por comprometimentos pessoais, em busca de compensações pessoais. E as tem atendidas. E perde o foco que é consolar e esclarecer. Qualquer um de nós. Então, manter isso é desafiador. Desafiador. Não é? E hoje tudo é tão muito fácil, né? Então hoje, com alguns dólares, você grava um CD e daqui a pouco vira um fenômeno da internet, não é? É um fenômeno. É uma coisa assustadora, né? Tem umas coisas que... E no movimento espírita, então, mais assustador, né? As pessoas chegam e falam, nossa, você ficou famoso, hein? Até arrepio, né? Meu Deus do céu, não é possível. E a gente precisa compreender, né? Precisa compreender, porque às vezes a pessoa, quantas vezes a gente chega, né? Nós tivemos uma experiência no Rio de Janeiro, no roteiro do Rio, e fomos falar numa cidade e não tinha lugar para falar. Então fizeram no estádio da cidade. Uma quadra lá de futsal, um negócio gigante, que a quadra encheu. Eu falei, meu Deus do céu. Virei pastor. Falei, o que está acontecendo? Achei esquisito, né? Falei, olha, aí foi a fila do autógrafo, não sei, era um jovem, estava na ponta da fila. Quem estava do meu lado era Ivana, presidente da Federação Espírita de Goiás. Chegou um rapaz, jovem, ele devia ter uns 18, 19 anos. Olhou para mim e falou assim, tá bom, você me convenceu. Eu ia suicidar hoje.
minha perna começou a tremer. Eu ia suicidar hoje. A Ivana arregalou o olho. Eu fiquei uns 3 segundos assim, sem ação, a perna tremeu. De repente veio uma coisa, eu peguei nele e falei assim, pelo amor de Deus, não abandona a gente. Falei, rapaz, cara, nós estamos numa caravana. Tá achando que é só você que está tomando pancada? Isso aqui é uma peregrinação, amigo. Estão todo mundo sofrendo. Você quer abandonar a gente? Não, nós vamos caminhar juntos. Estamos todo mundo tomando pancada, não é só você. Você entra na caminhada aqui, nós vamos junto, nós vamos chegar junto. Era a única coisa que eu conseguia falar. Rapaz, saiu e foi. Tomara que esteja encarnado. É assustador isso, não? Assustador. Isso é a dimensão. Isso é a dimensão verdadeira. Então eu esqueci que foi no estádio, que vai aparecendo pastor. Paciência. Paciência. Faz parte. Faz parte. Você tem que se ater ao que é essencial. E aí, desse dia em diante, eu resolvi, agora eu vou focar no que é essencial. O essencial é consolar e esclarecer. Meu compromisso é com o outro. Esqueça você mesmo. Porque senão, nós começamos a focar no que é superficial, no que não é essencial. Aí eu lembro de um caso budista, né? Se o monge budista estava com um discípulo dele andando ao longo de um rio. E aqueles monges que ficavam meditando, né? Enclausurados. E quando eles olham para o rio, tinha uma mulher se afogando. Uma mulher bonita, mas pensa numa mulher bonita. Mas bonita, bonita, e estava nua. Totalmente pelada. O monge nem pensou, o médico pulou, salvou a mulher e veio com a mulher nua nos braços, né? Nossa, o discípulo ficou horrorizado. Ele caminhou com aquela mulher nua, maravilhosa nos braços, levou ela para a margem, deixou ela lá, cobriu ela e continuou andando. E o discípulo calado. Andaram 5 quilômetros. E o discípulo não aguentou. Falou, eu não aguento mais. Eu tenho que falar isso. Como é que o senhor, um monge, mestre, pega uma mulher pelada, carrega ela do rio até a margem? Ele virou e disse assim, ei, eu só a segurei do rio até a margem, você está carregando ela até agora. Entende? Então, temos que tomar cuidado com isso. Quer dizer, na nossa tarefa, não carregue o superficial. Eu acho que essa é a grande mensagem de Jesus quando ele faz o discurso para os discípulos. Não leveis 2 capas, não leveis 2 sandálias. Quer dizer, não é um discurso de pobreza, entende? Jesus não está... Aquilo é uma metáfora. Ele não está falando de coisa material. Não, sai em Nova York no inverno sem blusa. Não é isso que o Evangelho está dizendo. O Evangelho está dizendo assim, não carregue o que não é essencial. Nós estamos falando de emoção, de pensamentos. Não carregue o que não é essencial. Só leve o essencial. Então, mágoas, deixa embora. Ressentimentos, deixa passar. Deixa passar, que vai passar. Você fica bravo. Mas passa, deixa passar. Não carrega por muito tempo. Despoja, desfaz. Porque senão você não chega.
você não completa a jornada. Vai ficando pesado demais. Precisa despojar-se e seguir rumo no essencial. O Espiritismo nos ajuda a discernir e a pensar. Portanto, nós não precisamos de vingadores da verdade. Quer dizer, nós não precisamos do Capitão América, do Homem de Ferro, do Hulk, para defender a verdade espírita. Nós não precisamos de gladiadores para defender a verdade espírita e os princípios da pureza doutrinária. Não é? Não é necessário um UFC espírita, um vale-tudo espírita, para defender o que é certo e o que é errado. Nós não precisamos disso. Nós precisamos de ponderação, de postura, de dizer sim, sim, não, não, com equilíbrio, com respeito, com sinceridade, com transparência, sem agressão. E, sobretudo, estimular que as pessoas pensem por si próprias. Decidam por si próprias. Respondam por suas escolhas. É diferente. É mais desafiador. Por quê? Quem não quer alguém para decidir para a gente? Não é? Fulano, mas eu estou aqui, o que é que eu devo fazer, né? O que é que eu devo fazer? O Espiritismo trabalha com reflexão, ponderação. Importante a gente ter isso em mente. Agora, sede simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Prudentes como as serpentes. A invigilância, o relaxamento, o excesso de tolerância pode fazer com que se percam anos de trabalho nas mãos de pessoas irresponsáveis. Então, um grupo espírita íntegro deve preservar a sua construção. Quer dizer, amanhã nós estamos comemorando aí 20 anos de um grupo, 25 do outro, 15 de um, né? E de repente, por um processo de invigilância, você pode destruir uma casa espírita por causa de uma pessoa. Que geralmente chega com a solução do planeta. Não, tem uma solução. Dizem a lenda, não sei se é verdade, né? Pelo menos eu ouvi a história desse jeito, né? Foi encontrado com um mendigo aqui em Nova York, que morreu no inverno, congelado, um projeto para a recuperação da economia norte-americana. Incrível, né? É incrível isso. E todo dia chega alguém na casa espírita com um projeto para resolver o problema humano. E geralmente eles escolhem a sua casa espírita para começar o projeto piloto.
Oi, pois não? Desculpe, eu não entendi o senhor falar. Se uma pessoa que, se o excesso de tolerância ou de intolerância pode desarticular o trabalho. Acho que os dois. É os dois. Aqui no caso nós estamos dando um enfoque à tolerância exagerada. A tolerância, mas a intolerância também, né? Os extremos são sempre muito prejudiciais, né? Não, nesse caso aqui nós estamos falando da tolerância excessiva, da invigilância mesmo, de perder-se nas mãos do trabalhador invigilante um patrimônio que demorou anos para ser construído, porque ele entregou nas mãos de aventureiro. Não é? Então, Piratas do Caribe. E nós vivemos um tempo de Piratas do Caribe. Vivemos. E as instituições precisam estar muito lúcidas, muito cientes da sua responsabilidade espiritual, do seu compromisso, para, sem violência, sem perseguição, sem faltar com a caridade, manter o patrimônio que foi construído, patrimônio espiritual. E Jesus deixou a fórmula, né? Sede o vosso falar, sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não. Eu vivi uma experiência a long time ago. Once upon a time. Muitos anos. A primeira reunião de estudo do Evangelho que eu coordenei, jovem, né? Mais de 25 anos atrás. Eu nunca esqueço dessa lição, né? Eu entusiasmei que acho que por um mês assim, enlouqueci, né? Então, você coordenar um negócio do Evangelho, eu trazia cada coisa que tinha nada a ver. A última coisa que tinha era Espiritismo. Então, uma viagem interplanetária. E era um grupo com 8 pessoas. Não é que esqueceram a porta do grupo aberta e entrou um bêbado. No meio da reunião, entrou um bêbado, mas ele entrou cambaleando, caiu, aí levantou. E a gente, assim, assustado, né? Porque, como é que ele entrou? E entrou. Então, tinha a mesa, que era na frente, e as cadeiras, assim. E aí ele sentou na cadeira. Aqui é o lugar que fala do Espiritismo? É, sim, senhor. Então tá bom, sentou. E eu continuei falando, viajando. De repente, esse homem levanta. Aqui é o lugar que fala do Espiritismo? Eu falei, senhor, já falei. Então por que você não fala nada do Espiritismo de Kardec? Levantou e foi embora. E eu acabei a reunião. Falei, gente, vamos fazer a prece? Mas não acabou, não. Não, vamos fazer, eu acho que é melhor. Eu fiquei sem chão. O bêbado foi utilizado para me dar um bonito e elegante puxão de orelha. Um bonito e elegante puxão de orelha. Porque é uma questão de integridade. Integridade intelectual, integridade moral, integridade. Eu vou numa casa de carnes
sujeito vem me atender, eu falo assim, por favor, um antialérgico. Não, meu amigo, só tá. Aqui é uma casa de carnes. A farmácia é uma quadra. Tá? E aquele bêbado entrou e ele foi, a pergunta dele foi honesta. Aqui é o lugar que fala de espiritismo? Eu respondi para ele, é. Eu menti para ele. Eu menti para ele. Foi necessária essa reflexão para eu entender por que eu estava fazendo isso. Entende? Claro que nós estamos falando isso aqui entre trabalhadores, isso aqui não é uma palestra para o público geral. Quer dizer, nós não estamos aqui num discurso fundamentalista. Entende? Enquanto um indivíduo, eu procuro ler de tudo, me inteirar de tudo, até para poder ampliar a minha rede de relacionamentos, a minha tolerância, a minha capacidade de conviver com as diferenças, não é? E isso é um dever da caridade. Mas, ao partir para uma tarefa espírita, não é o Haroldo, né? É o trabalhador. E aí eu tenho responsabilidades. E uma dessas responsabilidades é oferecer a água tão pura quanto eu a tomei. Me deram ela pura. Por que eu estou misturando groselha? Eu preciso entregá-la. Como eu a recebi. É uma responsabilidade. Nós não estamos impondo que a pessoa só tem que conhecer isso. Mas se ela quiser conhecer outra coisa, tem outros lugares que vão apresentar com responsabilidade, com integridade, outras coisas. É só um equilíbrio. Sem radicalismo, sem fundamentalismo, sem intolerância, com respeito, com caridade, mas com fidelidade. Fidelidade. Porque essa é uma tocha. É uma tocha. Para que essa tocha chegasse até nós, Bezerra teve que carregar, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, aí está o Divaldo, tantos outros, né? Lá atrás, quantos tiveram que manter, à custa, às vezes, de um enorme sacrifício, para que a tocha se mantivesse acesa. E chega agora, eu sopro. À custa desse sacrifício, uma rede foi construída. Porque hoje nós temos uma rede mundial de grupos espíritas.
construída com suor e lágrima. E alguns corações invigilantes querem utilizar essa rede que está pronta para o seu próprio benefício pessoal. Eu sempre penso assim, Haroldo, seja honesto. O dia que você quiser divulgar você, crie uma rede para você. Não usa a rede espírita, por favor. Não usa essa rede que está pronta para o espiritismo a seu favor. Não faça isso. Isso é feio. É feio. É desonesto. Isso vale não só para expositor, vale para o artista, vale para todo mundo. É. Então, eu acho que esses são aspectos da responsabilidade. Eu vou dar um exemplo aqui surreal, quase que Salvador Dalí. Aliás, Salvador Dalí pareceria um cubista, diante do meu exemplo. Digamos que eu sou tomado de uma obsessão perniciosa, a maior de todas, que é a fascinação. E Haroldo Dutra Dias resolve fundar uma seita espiritualista. Saiu do espiritismo e agora vai fundar uma seita. E a partir de agora eu vou revisar Kardec. Não, tem umas coisas que Kardec estão meio ultrapassadas, vamos fazer umas coisas aqui nova-iorquina, misturar um pouco com China, Xangai, Nova York e Rio de Janeiro. E é um espiritualismo do século XXI, que Kardec já era. Ok. Então tá. Então, se eu tiver um mínimo de dignidade, eu vou construir a minha rede. Porque eu não vou usar essa rede aqui que está construída para fazer isso. Porque essa rede aqui é do espiritismo. Então, quando vem um convite, eu tenho que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade. Eu assisti uma entrevista do Egberto Gismonti, um grande músico brasileiro, né? Internacionalmente conhecido, né? E aí, há tantas lá da entrevista, ele falou assim, olha, eu aprendi uma coisa com meu tio, que era músico, tio Edgar. Ele falava assim, que o tio Edgar foi tido como um louco na família, né? Porque ele resolveu deixar tudo e viver de música. Uma cidade pequena. E ele falava, o tio Edgar fazia o seguinte, ele coordenava a banda, o coreto, a banda que tocava no coreto da cidade pequena. E o que ele fazia? Cidadezinha pequena, cidade pequena todo mundo sabe, metade é parente, a outra metade é conhecido, né? Então, no aniversário da pessoa, ele batia na porta e tocava uma musiquinha. Pá, olha, é seu aniversário, Jussara, tocava uma musiquinha para ela e tal. E aí ele encantava as pessoas. E quando tinha um evento na cidade, o coreto, a cidade inteira, porque tinha um carinho pelo Edgar, né? E quando o Egberto Gismonti, segundo ele, tomou a decisão de ser músico e viver de música, né?
ele chamou o sobrinho, né? E disse assim, olha, aprenda uma coisa, seja sempre um devedor da música. Mas tio, não entendi o que você está dizendo. É o seguinte, se você subir num palco achando que a música te deve alguma coisa, a sua postura é de um credor. Você acha que tem que receber algo. Mas se você subir num palco com a nítida noção de que é você que deve a música, ela é credora sua, é você que está em dívida com ela, sua postura é diferente. Eu achei isso lindo, né? Eu falei, tá aí, que coisa bonita, né? Então, eu procuro hoje eu sou um devedor do Espiritismo. Eu estou em dívida com o Espiritismo. Não é, ele não tem que me dar nada. Ele já me dá tanto, né? Ele não tem que me dar nada. Tá igual um mineiro lá que eu encontrei, você fala, pessoa, Deus te paga. Ele falou, meu amigo, Deus já está atrás de mim em busca do recibo, do troco. Já pagou há muito tempo. Não. Me comporto, eu sou devedor do Espiritismo. Continuar trabalhando até o final da vida não quita 20% do débito. Então, se eu venho como devedor, a minha postura é outra. Uma postura de reverência, de respeito, de alguém que se porta para tentar retribuir o muito que recebeu. É isso que eu queria falar, assim, né? Agora eu quero conversar, né? É isso assim que me veio, né? Deu vontade de falar essas coisas, né? Mas deu vontade de falar assim, como alguém que está compartilhando com vocês aqui. Eu estou abrindo meu coração, estou compartilhando, também não estou estabelecendo nenhuma regra, né? Cada consciência é responsável por si mesma, né? Eu acho que isso tem me ajudado. Isso tem me ajudado, muito, a ter uma compreensão mais responsável da tarefa espírita. Porque senão a gente tem uma perspectiva equivocada do que é ser um trabalhador. E essa perspectiva equivocada, ela gera ações equivocadas. É um desvio. E aí eu diria assim, gente, os mais perigosos desvios são os de centímetro. Os astrônomos chamam isso de paralaxia. O que é isso? Você pega um telescópio, aqui, esse gigantesco que tem aqui nos Estados Unidos, né? Gigante. Se você desviar ele 1 centímetro, você pega outra galáxia. Entende? Então, um desvio de 1 centímetro nos princípios mais fundamentais do Espiritismo significam, ao longo do tempo, que você foi para outra galáxia. Então, há um bom tempo, eu comecei a reler uma obra que eu particularmente estou encantado com essa obra.
Mas por quê? Porque eu estou lendo essa obra para entender a abordagem do Kardec, o approach dele. Isso chama-se o Espiritismo na sua expressão mais simples. O Espiritismo na sua mais simples expressão. É incrível, né? Porque ele resume o Espiritismo em artigos. Né? Artigo 1º, 2º, 3º. É muito incrível. Quer dizer, a visão dele de prioridade, né? Começa por Deus e vem trabalhando, né? E aí você vê um pouco como que ele compreendia esse imenso oceano do Espiritismo. Mas a noção que ele tinha do que é a espinha dorsal, do que é o fundamental, e a capacidade dele de exprimir o fundamental. Isso me encantou profundamente. Então, para terminar, aqui, terminar assim, né? Abrir para todo mundo conversar, né? Estou doido para conversar. Eu quero ler só um trechinho aqui, a mim muito caro e muito especial para mim, que é esse. Em resumo, vírgula, está na introdução. O Espiritismo suaviza o amargor das aflições da vida. Fantástico. Suaviza o amargor das aflições da vida. Acalma os desesperos e as agitações da alma. Dissipa as incertezas ou os terrores do futuro. Detém o pensamento de abreviar a vida pelo suicídio. Por isso mesmo, torna felizes os que deles se compenetram. Se você compenetra mesmo o espiritismo, você fica feliz. Fala, rapaz, tomei uma lenhada, viu? Nossa, tomei um baque, estou tão feliz. Quitei 150 faturas em aberto. Não é? Por isso mesmo, torna felizes os que deles se compenetram, e esse é o grande segredo de sua rápida propagação. Ou seja, consolo. Consolo, esclarecimento. Do ponto de vista religioso, agora aqui, sensacional. Vamos lá. Do ponto de vista religioso, o Espiritismo tem por base as verdades fundamentais de todas as religiões. É? Quais são? Deus, a alma, a imortalidade, as penas e as recompensas futuras, independentes de qualquer culto particular. Deus, a alma, a imortalidade, as penas e as recompensas futuras. Seu objetivo é provar aos que negam ou duvidam que a alma existe. Que sobrevive ao corpo. E experimenta após a morte as consequências do bem ou do mal que tenham feito durante a vida corporal. Ou seja, mensagem fundamental do Espiritismo: ninguém morre. A pessoa fala, rapaz, tem uma novidade para te contar. Você não vai acreditar. Ninguém morre. Segunda, tudo tem uma consequência. Interessante.
Ora, isso aqui é de todas as religiões. Como crença nos espíritos, como a crença nos espíritos, ele é igualmente de todas as religiões. O espiritismo é de todas as religiões, visto que onde quer que haja homens, há almas ou espíritos. Homens, seres humanos, né? Que as manifestações são de todos os tempos, achando seus relatos em todas as religiões, sem exceção. Pode, portanto, ser católico, grego ou romano, protestante, judeu ou muçulmano, e crer nas manifestações dos espíritos. Por conseguinte, ser espírita. Olha o que o Kardec está dizendo. Então, eu sou judeu espírita. Protestante espírita. A prova disso é que o espiritismo tem aderentes em todas as seitas. Na época lá da sociedade tinha, né? Ia judeu, protestante, muçulmano. Como moral, olha, agora, como moral, vírgula, ele é essencialmente cristão. Porquanto a moral que ele ensina não é senão o desenvolvimento e a aplicação da moral do Cristo. A mais pura de todas, cuja superioridade não é contestada por ninguém. Prova evidente de que a moral do Cristo é a lei de Deus. Ora, a moral é para o uso de todo mundo. Eu adoro isso. Né? Olha isso. Isso é fantástico. Porque em alguns séculos, nós todos aqui, acreditávamos que estávamos prestando um serviço a Deus. Por quê? Porque nós chegávamos e falávamos assim: você quer ser cristão? Converte ao cristianismo. Tá, mas o que é converter? Não sei, converte. Você aceita? Converteu? Acabou. Meu trabalho com você está concluído. Vamos para o outro agora. Já tem um cristão aqui. Entende? Aí eu chego para o Dalai Lama e falo assim: vim aqui divulgar o espiritismo para o senhor. Queria que o senhor se tornasse cristão. Ele falou: meu filho, não tem jeito. Eu sou um monge budista. Percebe? Mas se é moral é proceder. Então eu chego assim para o Dalai Lama e falo assim: Dalai Lama, nós precisamos estimular a paz. Precisamos, meu filho, precisamos estimular a paz. Precisamos ser pacíficos. Precisamos ser pacíficos. Pronto. Entende? E vem o Papa Francisco: nós precisamos estimular o perdão na família. Sem o perdão dentro da família, a família vai se estilhaçar toda. Nossa, Papa, o senhor tem razão, é isso. Nós aqui no Movimento Espírita estamos numa campanha similar. Entende? E aí você encontra um yogi na Índia, ele fala assim: filho, nós precisamos desapegar dos bens materiais. Mas o senhor tem razão, o desapego aos bens materiais é um princípio da moral do Espiritismo, da moral do Cristo. O senhor tem razão. Entende?
Por isso Kardec foi um visionário a dizer: em torno da moral do Cristo se reunirão um dia todas as religiões da Terra. Em torno da moral. Não falou que vai deixar de existir as religiões da Terra e todos vão se tornar espíritas ou cristãos. E aí a gente volta para o início. Exemplificar é explicar. Por quê? Porque as pessoas vão ler em nós, não é o livro dos Espíritos, é a nossa conduta, é o nosso proceder. E proceder, conduta, é a razão máxima do Espiritismo. Porque todo o aspecto experimental, todo o aspecto filosófico tem que gerar consequências de caráter moral. Senão, não há transformação do indivíduo e, portanto, não há transformação da sociedade.